Olá pessoal, aqui é a Virgínia E o Lucas. Maria Flor, Ana, e nós somos do Sítio Mãos da Terra. Vem com a gente nessa aventura. Hoje nós vamos mostrar um pouquinho para vocês do nosso dia a dia aqui no sítio. Vamos mostrar uma outra parte, né? Do sítio, né, amor? Sim, a parte que eu limpei lá para baixo. A parte das águas. E a gente também vai trazer uma surpresa aí, a confecção dos incensos naturais que a gente faz aqui, trazendo bastante ancestralidade e história mais uma vez. Quem não conhece, já se inscreve no canal aí. Bem-vindos a essa aventura com a gente aqui no meio da floresta. Vamos que vamos. Agora a gente já vai começar a nossa caminhada até a parte de baixo lá do sítio, para mostrar um pouco dessa parte muito mágica que a gente tem, que é a parte das águas aqui. E a gente fica muito feliz, né, desses últimos dias a gente ter conseguido, né, Lu, fazer a limpeza dessa área, para a gente poder acessar com mais facilidade. Mas vocês vão acompanhar aí, vocês vão ver com a gente. E nesse caminho as meninas se divertem, ó. Vai vendo. E é isso aí, pessoal. Para quem tá chegando agora, né? Nós somos uma família que vive no coração da floresta. Temos uma casa ali, ó, escondidinha, né? De bioconstrução. E a gente vive aqui, ó, na mata. E nós aprendemos a viver na mata, né, meninas? A mata nos ensinou, né? Você gosta, Aninha? Gosta de morar aqui? Gosta? E você, Maria? sim, adoro. Maria Aventureira. Ai, aventureira. Não podia deixar de falar para vocês também do nosso amigo, o Darwin. Né, Darwin? Dá um oi aí. Esse é o Darwin, Charles Darwin. Tá com a gente há um tempão, já quase uns 14 anos. Ele já é tiozão. Faz uns 5, 6 anos que eu falo que ele tem 8 anos. Desde que a gente mudou pra cá, ele tem 8 anos. Ele veio pra cá com 8 anos e ele continua com 8. É o cachorro que não envelhece. Mais um mistério de São Tomé das Letras. E aí a gente já começou a acessar a parte de baixo aqui do terreno. Nosso sítio. É uma curiosidade, tá, pessoal? Para quem não sabe, existe uma diferença, né, de metragem, né? Me ajuda aí, Lu. Para ser considerado sítio, chácara, fazenda. E também é uma dica até para quem vai comprar aí uma terra, né? Áreas rurais costumam ter uma legislação para... Depende da cidade. Depende da cidade, isso mesmo, do município, para sair documentação de acordo com a metragem, né, Lu? Sim, aqui em São Tomé, por exemplo, são no mínimo 20 mil metros para sair a documentação, né? Então, o registro no cartório de imóveis. Isso, então quando você comprar uma área, uma terra numa área rural assim, fiquem atentos a essa metragem, né? Poderia falar várias coisas para o pessoal ficar atento. Deem olhada assim, em documentação, ver se está tudo ok os impostos, ver se não é área de reserva legal. E senão não sai o documento da sua terra, tá? Existe os contratos de compra e venda e tudo mais. Isso também acontece. É uma prática muito comum aqui no Brasil, a gente sabe, mas assim, o registro no cartório de imóveis mesmo não vai estar no seu nome, né? Então é uma dica aí para quem for fazer uma mudança para a zona rural, fica atento a isso, porque às vezes você quer comprar uma terra menor, uma área menor, só que não vai sair documento depois, tá? Porque aqui você tem que ter, pelo menos aqui na região que a gente está, 20 mil metros. A gente tem essa metragem, né? É bem grande. Assim, existem opções hoje em dia, eu não sei informar direito ao certo, o que está certo ou não, mas de fazer tipo condomínios, assim, mais pessoas comprarem um terreno e conseguir pôr a documentação em ordem, né?
Mas eu tô por fora disso. Eu peço pra vocês se informarem melhor. Alguém sabe. É só uma dica mesmo aí que a gente gosta de. E porque o pessoal tem procurado muito a gente, né, Lu, querendo saber se tem terra por aqui para vender e tudo mais. Terra tem, gente. Terra tem pra todo lugar. Mas aí é uma curiosidade que às vezes o pessoal procura a gente, tá bem cru, assim, não tem muita noção disso. Então, para quem tá pretendendo fazer uma mudança nesse sentido, fiquem atentos, tá? À metragem e o município que você tá procurando aí até. A nossa casa fica atrás dessa mata bem fechada aí, ó. Para quem ainda duvida que a gente tá no coração da Mata Atlântica, a gente tá assim. E essa aqui é a parte baixa do nosso terreno. Que é um pouco mais limpa, né? Uma parte Tem uma parte descampada, né? que não tem mata, que a gente tem um projeto para um futuro aqui nessa área. E por que que a gente não construiu a casa aqui embaixo? A gente construiu mesmo no cucuruco da serra, né? Então essa é a parte, esse aqui é o pé da serra. Lá tem outra serra, né? E nós ficamos lá no topinho da montanha. Bem lá em cima, tá? É uma preferência, um gosto nosso, assim. E também tem a relação da proteção da mata que a gente tem, né? Aqui, por exemplo, é um campo aberto, né? Sim. Então, assim, lá a gente fica protegido de ventos fortes, de tempestades fortes. Aqui não. Aqui é um descampado. Chegamos na parte baixa. Ó, desculpa a tremedeira aí, pessoal, mas a gente não tem estabilizador de imagem, essas coisas, tá? E a gente chegou aqui. Tá ouvindo? A gente tem que fazer silêncio. Aí tem essa pirambeira aqui pra gente descer, que a gente tá melhorando esse acesso ainda devagarzinho, né? Pra gente poder acessar lá embaixo a água. A primeira coisa que eu fiz aqui foi dar uma limpada no mato, né? Que o mato tava bem fechado, tinha bastante mato aqui, não é nem árvore, é mato mesmo. E tá aqui o resultado, né? Então, assim, a gente precisa ainda abrir fazer um degrauzinho bacana, né? Pra poder acessar lá. Sim. Aí, pessoal, a gente chegou aqui nessa parte da água agora. E é uma água muito limpa, né? Muito cristalina que a gente tem aqui. Eu acredito ser uma das áreas mais ricas, né, da nossa propriedade. E foi uma das nossas opções também quando a gente buscou por essa área, né? A água, tá? Então a gente escolheu mesmo uma área com água. E é muito bacana estar aqui nesse lugar agora, assim, porque ele dá uma sensação de paz, assim, muito grande, né? Uma vez que as águas, elas acho que têm essa intenção de purificação, de limpeza, né? E ela tá sempre corrente, passando, é uma coisa muito incrível, né? Carrega uma ancestralidade muito mágica, porque você imagina há quantos milhares de anos ela percorre esses caminhos, né? Essas pedras. E, enfim, eu fico muito maravilhada quando eu vejo um ambiente assim e muito feliz de poder morar num ambiente assim. Então, são escolhas que a gente às vezes faz na vida, onde a gente tem que deixar para trás. Mãe, guarda a câmera de Guardo sim, meu amor. Onde a gente tem que deixar para trás certos costumes, hábitos, até mesmo crenças muitas vezes, e desapegando de tudo isso para poder entender de fato o que é esse fluxo da vida, né? O que é essa água, essa abundância, né, de recursos naturais. E eu acho que nós temos muito disso aqui, né? E nos deixa feliz, nos deixa em paz. E é claro, ela é uma cura, né? Então, só de ouvir, de estar aqui, ouvir esse barulho, sentir esse gelo que são as águas daqui. Sentir essa energia, né? Tá a mais de 1000 metros aí de altitude, né? Uma região serrana, uma região de frio. E o frio chegou mesmo esse ano, chegou semana passada. Chegou bonito. E parece que ele pretende ficar. Faz tempo que a gente queria vir aqui para essa área de água, né, amor? Mas assim, a gente até então nunca tinha tido tempo de chegar aqui, né? Chegar aqui.
A gente já conhecia, né? Já tinha visto a área, eu de vez em quando vinha aqui. Mas limpar, assim, pra ter um acesso, pra gente conseguir vir, ainda não. E agora a gente conseguiu e a gente tá muito feliz com isso. É. E aos poucos, assim, a gente pretende ocupar, né? Aqui esse lugar. Ficar um lugar mais fácil, né, pra acessar. E uma coisa, olha como é... A gente tem uma área preservada, né? Enquanto que o outro lado aqui não existe mata ciliar, né? Para quem não sabe, a mata ciliar, como os cílios que protegem os olhos, a mata ciliar, né? Ela protege os rios, as nascentes, os córregos. E nós temos aqui, além do que a lei obriga, né? De proteção, enquanto que é possível observar que não existe do outro lado, né? Nas fronteiras, nas divisas entre propriedades. E aí acaba que a gente preservando por um lado, mas o vizinho não preserva do outro. Isso É o caso aqui, né? é o caso aqui, acho que é o caso do Brasil. Isso acontece em vários lugares no Brasil, assim. Então é triste, porque são áreas muito grandes, são territórios muito grandes, um reflorestamento dessa mata, né, uma recuperação dessa mata não traria prejuízo nenhum, porque realmente as pessoas, fazendeiros, né, enfim, eles costumam ter grandes áreas, né, desmatadas. Mas a gente faz a nossa parte aqui, dentro desse pedacinho que a gente tem, a gente tenta preservar o máximo que a gente pode, né? O que você achou aí, Maria? Argila. Pra mim, uma pedrinha. Opa. Gente, vocês desculpa a tremedeira, é que assim, aqui é um terreno muito complicado, né? Vocês podem ver. E aí a gente tem que ficar olhando porque tá frio e essas meninas, elas amam água. E a gente tem que ficar de olho, porque senão elas entram aqui dentro. Aliás, a intenção é limpar aqui justamente para que a gente possa usufruir dessa água, né? Mas não hoje. Não meninas, hoje, tá, gente? Porque está frio. Tem uma área muito bonita aqui. Eu vou mostrar um pouquinho aqui, tá, Vi? Tá, vai lá que eu vou ficar aqui de olho, aqui, de olho. Então, gente, olha. Escuta. Gostoso, né? O barulho das águas. O barulho curativo das águas. E aqui mais pra frente. Aqui, tá vendo? Aqui é tipo um pocinho. Então minha intenção é vir dar uma limpadinha aqui pra gente conseguir acessar esse pocinho. Pra ter uma diversão aqui na água. Vamos voltar lá. E essa água corre toda atrás de toda a nossa propriedade. Gostoso aqui, gente? As meninas adoram. A Maria é caçadora de pedras, né? Ana ama água, né? Uá! Cuidado pra você não cair, ficar com frio até a gente chegar lá em cima. Elas estão querendo levar argila. O que é legal. Ah, tem que vir esse- com um balde aqui, né? Essa encosta aqui é toda de argila e pedra sabão, que a gente utiliza às vezes para fazer artesanato também. O Lucas fez a pia do banheiro com uma pedra daqui. Então é muito legal morar num lugar onde você encontra uma riqueza assim sensacional, né? Encontrar uma pedra no fundo do seu quintal para fazer o lavabo, né? Da sua A casa. pia do banheiro. É, a pia do banheiro da sua casa. Muito louco isso. E argila, que as meninas gostam de brincar, então não preciso ir em um lugar comprar argila. Eu tenho aqui. Isso é maneiro. Além da gente fazer, né, a limpeza da argila branca e da argila preta, que não é nessa área que tem, é numa outra área. E a gente comercializa também, né? A gente vende essa argila aí.
Que é uma delícia passar no rosto, né? É muito Eu gosto bom. de ficar E com o pra rosto picar- de bundinha de neném. Picada de insetos, Sim. queimaduras de taturana, por exemplo, ela A gente já usou, né? é um santo remédio, né? A argila utilizada, sei lá, milhares e milhares de anos pela humanidade, né? Até para confecção de artesanato. Nossa! É pra você fazer artesanato. Tá, eu vou, eu vou guardar, tá bom? Vou carregar aqui umas 200 gramas, né, de pedra até um... lá em cima. Essa é só a primeira. Não, se eu abrir aqui meus bolsos, vocês não têm noção do tanto de coisa que tem aqui dentro. Deixa eu ver. De pedra, de coisas. Deixa aqui. Depois eu vou pegar. Olha, um tufão de argila. Que sorte, mamãe. Oh, vai me molhar, eu tô com frio. Mamãe, olha, um tufão de argila. Gente, olha. Um tufão de argila? Oxi, o que foi isso? Ei, grandão. É muito rico, né? Não, eu não vou sujar minha mão agora, não. Elas saberem identificar algumas coisas assim que eu sei que não é uma coisa comum, né? Principalmente as crianças que vivem na cidade, vivem longe disso tudo, né? E eu acho que isso é muito valioso, assim, até pro futuro delas, com certeza, né? Sim. Eu falo até por uma experiência minha, né? De ter nascido em contato extremo com a natureza e hoje, né? A forma como eu levo a vida hoje foi essencial para mim ter esse contato, né? Que bom. Me ajudou a sobreviver. E eu acredito que as meninas também, né? Que a gente fez essa mudança principalmente para que elas crescessem num ambiente assim, para que elas entendessem, né, a importância de se saber identificar plantas, a importância de saber plantar o seu alimento, independente da profissão que escolha, enfim. Mas saber essas coisas básicas, assim, de sobrevivência humana e que nos conectam, né, às nossas raízes ancestrais e principalmente ao Criador, né, que é aquilo que a gente tem fé e acredita. Eu acho que... E que são valores que estão perdidos hoje, né? Por exemplo, a escola não te ensina nada disso, né? Não, porque senão vai ter Te ensina a fazer um objeto, a construir nada, Não. a trocar uma lâmpada, costurar alguma coisa. Não. Mas a escola é necessária, né? Sim, Enfim. sim. É que assim, podia ser muito mais proveitoso, né? Podiam se criar espaços, né, educacionais em contato com a natureza, porque a gente já tem inúmeras provas, né, de que o ser humano ele tem adoecido por conta desse afastamento da natureza, o afastamento das águas, o afastamento desse contato que é muito necessário, né? A gente adoece se a gente estiver longe disso aqui. E realmente é o que tem acontecido. A gente vê na sociedade aí a quantidade de problemas, né, de saúde e também problemas sociais que estão ligados a esse afastamento do homem às suas raízes, né? Porque você pensa, se ele não respeita a ele mesmo, né, ele vai respeitar quem? Aí você tem violência, você tem uma série de outras coisas que hoje, com a experiência que eu tenho hoje, o conhecimento que eu tenho hoje, eu tenho certeza que é por conta de negar as raízes, né? E eu acho que um lugar como esse aqui que a gente escolheu para viver é um lugar de resgate a essa ancestralidade. Eu não Essa foi consigo... gigante. A gente não consegue viver aqui como se estivéssemos na cidade. Óbvio, a gente aderiu à tecnologia, porque nós somos modernos, né? Isso é uma coisa que eu ia falar, assim, nossas crianças, elas gostam de usar o celular de vez em quando, Sim, elas têm Mas a gente videogame. gosta elas têm acesso, né? Gostam de assistir televisão. A gente não é radical em relação a Não, isso. mas tá? elas gostam muito disso também. Porque é o que eu falo, né? Elas vão crescer em dois mundos. Como eu cresci. A diversão. Pode ir falando, né? E é legal, né? Porque que saibam mexer na tecnologia, utilizar a tecnologia, mas que também conheçam o mundo real, né? Que bom. E esse é o mundo real. Essas brincadeiras aí, as indiazinhas. E aí, vamos ver se a gente acha algum material para fazer aqueles bastões? Vamos, a gente vai fazer a coleta aí.
pra gente fazer os incensos. E a Maria, ela é ótima pra fazer incenso também, viu? Vocês vão ver a Maria fazendo incenso. Oi, Ela meu fica amor. com preguiça, né, Maria? Olha que linda. Olha lá, pra ver a diferença. Uma vai nas pedras, a outra vai na água, ó. Com pedra, mas com água também, ó. Tá dando um banho aí, Fia, na pedrinha? E é sobre isso, assim, você identificar as características do seu filho, assim, é muito incrível isso. Eu fico até emocionada, porque num ambiente fechado, de concreto, eu não ia saber dessa necessidade que essa daqui tem, por exemplo, de água. Adora água. E essa daqui de terra, de pedra, de colecionar pedras e coisas, é bem... De água também, mas ela adora. Então a gente Pedra? nota essas diferenças, assim, das duas, né? Bora, galera. Vamos que tá frio, né? Pegar uma Vocês já ervinha. estão toda molhada. A Maria já se empolgou na água. E aí vai dar uma tremedeira, porque até chegar lá em cima... Tem uma caminhadinha até em casa. Você tá lavando essa pedrona? Papai, a gente pode ir lá um pouquinho? Vamos dar uma olhada lá em tudo, tá? Aqui. Olha lá. A habilidade, né? Habilidosa, ó. Cuidado que essa árvore tem espinho, tá? Isso é extremamente necessário, assim, para o desenvolvimento, né, do ser humano. Na primeira infância, ter essa habilidade de escalar. Tanto é que você tem alguns parques, principalmente na Europa, né, onde eles estão construindo, cheio de desafios, né, para as crianças desenvolverem essas habilidades aí, ó. Tá vendo? Ó, cuidado, tem um arame aí. Ela já identificou, ó. Já. Ó. Isso que é legal, né? Tem que deixar, não tem que... Sim. Lógico, a gente tem que ficar de olho, né? Pra não acontecer nenhum acidente e tal, mas você tem que deixar a sua criança descobrir o mundo por ela mesma também. Sim. Isso é muito importante. Ela desenvolve várias habilidades aí, né? Sim, Cognitivas, autoconfiança e um monte de coisa. Imunidade, que é o que tem faltado na nossa sociedade, né? No geral, acho que na humanidade, né? E você continua dando banho na pedrinha? Sim, todo dia eu vou dar banho nela. Todo dia? Você vai levar ela pra casa pra dar banho nela? Não, todo dia eu vou vir aqui com você pra que ela estiver suja eu limpar. Então tá bom, você vai vir comigo? Fechou. Vamos, grandona! Ela é muito aventureira, né? Acho que vai chover hoje de novo, hein? Provavelmente. Também acho. Também acho. Já achamos uma erva aqui. Que erva que é esta? Carqueja. Essa aqui dá pra fazer incenso, claro que dá pra ingestão também, né? O chá de carqueja. Já falei em outros vídeos aí. Tem gente que põe na pinga, Mas aí... gosta. mas aí ela brilhou. Eu acho que a gente tem que usar ela hoje para os incensos de hoje. Com licença, então, amiga. Aí a gente vai fazer a coleta dela. A gente nem desceu com um alicate de poda. Tá bom? Acho que tá bom, né? É porque não vai muita, né? Acho que tá bom. Importante também, pessoal, toda vez que você vai colher uma erva, você colher apenas o que você vai usar, tá? Ela ter finalidade, tá? Então aí, ó, ficou... Aqui ela vai continuar crescendo, vai continuar proliferando, se né? multiplicando, proliferando.
Lembrando que E é a uma, gente vai usar o que a gente precisa. uma erva espontânea. Isso aí é cheiroso? Muito bom. Amei. Que cheiro é essa? Amei seu colar, mamãe. Hum, Tem cheiro então de vamos. Aí, pessoal, agora a gente vai fazer a coleta aqui. Já coletei a carqueja e agora eu vou coletar algumas coisas aqui mesmo na horta para fazer esses bastões, né? Esses incensos naturais. E daí eu já vou falando um pouco sobre isso, né? Para quem tem curiosidade, né? Sobre os bastões. O bastão de ervas, né? O incenso natural, ele é usado há milhares de anos por diversas civilizações aí do mundo, né? Então, desde os egípcios, celtas, africanos, brasileiros, é utilizado no xamanismo também, né? Pelos indígenas da América do Sul. E o que significa, né, esse bastão de ervas para essa origem, né, que é uma origem pagã? Inclusive é uma curiosidade, porque é uma origem pagã, né, a confecção desses incensos, porém o cristianismo, né, a Igreja Católica também faz a queima aí de incensos, né, defumadores no ambiente. Então foram práticas muito, muito antigas das civilizações, né, que foram adotadas pelas religiões posteriormente. Então é uma curiosidade. E isso daqui que eu faço é um resgate da minha ancestralidade. Então eu sou neta de benzedeira e a minha avó utilizava, por exemplo, a arruda como uma erva de proteção, que dentro das minhas pesquisas eu descobri depois que ela era utilizada pelo povo celta, tá? Como erva de proteção. Minha avó tinha o hábito de fazer benzimentos com ela e também usava ela atrás das orelhas, tá? Ela fazia isso intuitivamente, né? Mas ela com certeza aprendeu com a mãe, que aprendeu com a avó e assim por diante. E eu tenho essa memória muito viva em mim. E comecei a fazer esses bastões a partir desse resgate ancestral da minha hereditariedade. E o que eu sei hoje sobre esses incensos é que essa fumaça, né, ela tem a intenção de conectar com o divino, tá? Com o sagrado. Então ele é de muito poder espiritual, assim, os incensos. Utilizado também pelos budistas, né, orientais. Também eles têm até práticas, né, tradicionais aí de queima, né, de incenso. Não sei falar a pronúncia agora correta desse povo, mas eles fazem isso. É uma prática lá dessa região. Acredito que, de acordo com a modernidade, não sei se muitos fazem isso, mas ainda se preserva algumas tradições. E aí, dentro de todas essas pesquisas, dessas descobertas de autoconhecimento minha, a minha avó descendia de um povo bem medieval, vou usar esse termo assim, bem antigo da região da Itália, e eu carrego comigo a espiritualidade da parte paterna, né, da minha avó paterna muito forte, uma vez que eu carrego até o nome da minha avó, né, eu tenho o mesmo nome. Então hoje, aos 30 e tantos, né, depois que começa-se a se ter experiências espirituais, né, mediúnicas, a gente acaba buscando por informações. Eu que sou uma pessoa que busco muito por informações nesse sentido, porque isso faz parte de um processo de autoconhecimento, né, de autodescoberta. A minha avó trazia essas heranças, né, que ela mesma talvez não soubesse. E eu imagino que fazendo isso eu esteja resgatando essa ancestralidade, né, e libertando, sei lá, uma geração de mulheres aí que tinham que esconder seus dons espirituais, que tiveram que camuflar tudo isso, né, que não puderam passar para os seus, para suas proles, né, para os seus netos, para os seus filhos, principalmente por ser hábitos muito femininos, muito ligado ao sagrado, né, da mulher. Então é uma forma de resgatar e de libertar todas essas mulheres aí da minha família. Só uma curiosidade aí para quem está entrando nesse mundo agora de resgate ancestral, que tem dificuldade para entender. É uma forma bem simples de falar sobre isso. Então eu busquei viver, né?
E junto com esse viver natural aqui nesse ambiente, cultivar aquilo que minhas ancestrais cultivavam. Então eu tenho ligações muito fortes com determinadas ervas. E isso tem feito parte de um processo de libertação de algumas amarras e de dores e de angústias e emoções que eu carrego no meu corpo e na minha consciência como mulher. E acredito que muitas de nós, mulheres, carregamos isso porque esquecemos o nosso instinto selvagem, né, de ser mulher, né? Foi isso apagado porque nós somos cobradas de sermos mulheres modernas, enfim, de trabalharmos como homens, né, em cargos ditos como masculinos. E a gente esqueceu da nossa essência feminina, do nosso sagrado feminino. E é a busca por esse sagrado, por essa essência que nos cura, que cura nossas dores, os nossos traumas. E, enfim, é uma coisa que eu pretendo passar para as meninas aqui. E aí eu vou fazer essa coleta e confeccionar um para vocês, para não falar muito, né? Vamos deixar para outro dia. Ó, já dá para usar, ó, alecrim do campo. A minha avó utilizava para fazer os travesseiros, mas isso eu vou deixar para outro vídeo, para colocar nos travesseiros. Esse aqui está prestes a florescer, eu vou utilizar ele porque é capaz dele florescer depois que eu colher. Acontece com o alecrim. E é uma erva espontânea nossa aqui, de purificação, abertura de caminhos. Com licença. Existe muito, quando você vai manipular ervas, né? Qualquer planta, mas eu vou falar de ervas aqui, com essa intenção energética que se faça, que se peça uma permissão para elas, tá? E que durante essa coleta você mentalize junto com a erva, com a planta, aquilo que você deseja. Estou muito arrepiada. Aquilo que você deseja na confecção desse objeto. É verdade. Tá? Então aqui eu vou colher o alecrim e vou pedir para ele que ele traga abertura de caminhos, que ele traga paz, proteção, prosperidade, fartura, abundância, bênçãos para minha casa como cultivadora, né, coletora dessa erva, mas também para aquelas pessoas que vão me procurar, e eu sei disso, como sei, não sei, mas só sei que sei, buscando por isso, buscando por essa cura. Então eu sou apenas um veículo de comunicação da floresta, tá? Eu apenas estou aqui para auxiliar a floresta a chegar na casa das pessoas. Então é um trabalho que me traz um prazer enorme em fazer, depois que eu descobri o que de fato eu estava fazendo. Então eu vou mentalizando isso na hora da coleta. É muito importante quando você vai adquirir objetos energéticos, né, produtos energéticos, que você saiba a procedência, tá? Para que ele realmente funcione. Tá? Então esse aqui, ó, olha aqui como ele tá brotando, ó. Eu sempre coleto dele o tempo que ele for... Tá rebrotando aqui, né? For possível coletar, sim. Vou coletar mais pra cima. Vou ter que fazer bastante. Eu tô sentindo que vai ter que ser uma produção do dia todo hoje. E eu uso ela porque eu tenho bastante, então ela é a base de todos os incensos. É muito incrível trabalhar com essa erva aqui, tá? Que já não existe mais em algumas regiões, tá? É uma erva espontânea. Poderia falar por algumas horas sobre somente uma, né? Chegar aqui... Vamos por aqui que estão mais baixos. O pessoal fica muito em dúvida, né? Como acende e tal. Vou acender depois um para vocês verem. Esse daqui eu não só faço incenso, né? Como faço os banhos energéticos. Isso é tudo intuitivo, não tem uma receita assim. Não existe uma receita. E aprendi assim, que não existem receitas para certas coisas. São coisas que são gravadas na nossa alma. Então, de tanto observar minha avó, eu era pequena e ficava ali observando ela, e hoje eu tenho consciência de que essa minha observação foi gravado na alma, na minha alma, e depois dos 30 anos eu despertei e consegui entender, estou conseguindo entender o que eu fazia quando eu estava olhando ela, porque eu era bem pequena, mas
eu olhava e aprendia, né? E ficou gravado dentro do meu consciente aí. E hoje eu faço disso o meu trabalho, né? E sustento a minha família, me liberto e ajudo outras pessoas também. Então, é aquela coisa, né? Quando o seu trabalho melhora a vida de alguém, nem que seja um pouquinho, ele é divino. E eu acredito nisso. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que aprendeu com a sua avó, né? De observar e ver ela fazendo as coisas. Esses dias a gente estava conversando, você falou que ela não passou, né? Esses conhecimentos pra frente pra ninguém, né? Não, ela não passou assim. Até esses dias que Aí houve uma nova interpretação, né? eu entendi exatamente isso, assim, ela não passou dizendo ali, faça assim ou faça assado. Ela passou deixando com que a gente observasse fazer aquilo. E a gente sempre viu ela fazer. Eu sempre vi a minha avó. A memória que eu tenho da minha avó é com as ervas. E uma mulher muito, muito maluca, assim, muito estúpida, né? Brava no jeito de falar por ser italiana. Mas ela curava com a oração, ela tinha esse dom, essa mediunidade. E assim, apesar de toda a falácia dela, né, os gestos que ela fazia, que acredito que foi uma forma que encontrou de sobreviver num tempo bem remoto, que era o tempo da minha avó, século passado. E eu ficava observando aquilo e hoje eu faço também isso da minha vida, me descobri fazendo isso. Então, Dona Virgínia passou os seus conhecimentos. Passou sim, passou os conhecimentos dela. Meu avô também, né? Então é bem legal poder resgatar a ancestralidade. E eu acho que essa quantia já dá pra gente Começar a trabalhar, né? começar a trabalhar. E daí eu vou coletar umas flores, porque eu acho que é legal colocar um pouco de alegria, de colorido, enfim, nesses. Falando em flor, olha o boldo florido. Mas o do boldo não dá pra colocar. O boldo, ele é Muito suculento, né? gordinho, né? E é assim mesmo, viu, gente? Ela sai andando, sacatando, não espera, a bicha se empolga. Vou comprar um microfone pra eu falar de longe. Temos que adquirir um microfone. E o pessoal tá pedindo um estabilizador de imagem também. Gente, a gente não vai comprar nada disso agora, viu? Temos outras prioridades, assim. Eu vou colher aqui. Agradeço a dica, eu sei que às vezes, né, o tremido atrapalha, mas A estamos gente passando faz nossa mensagem. a gente faz com o que a gente tem, com o que a gente pode, tá? Nós somos bem humildes, né? Não somos detentores de riquezas, né? De outras riquezas. Então tem certas coisas que a gente vê o que é nossa prioridade, o que não é pra gente. O que dá, o que não dá pra fazer, né? E aí eu vou pegar manjericão. Essa aqui tá companheira hoje. Ele já é velho, né, gente? Ele já deu vários. Acho que vai ter que ser o lá de baixo. Ele já deu muita muda, né? Eu vou colher lá embaixo. Tem lavanda também pra colher. Olha aqui, ó. Quem me acompanha aí viu aquele dia eu fazendo um canteiro, né, de lavanda. Elas pegaram. Olha que bonitinha que elas estão. Os alfaces também estão crescendo. Olha que belezinha. Deixa eu dar uma capinadinha aqui, gente. Muita coisa, muito serviço. E aí, pequenininha? O que tá aprontando aí, hein? Ah, você consertou isso? Muito obrigado. Arruda, que não pode faltar, né? Nesse não. Nesse não. Nesse não. Não é sempre que eu uso a arruda. A arruda tem um cheiro bem forte, assim. É pra espantar a urucubaca mesmo. O que é urucubata, mamãe? Mal olhado, inveja. Coisas ruins, filha. Coisas ruins. Energias ruins, urucubaca. Energias ruins. Vou pegar mais ali. Acho que tem um pouco de hortelã, mas tem pouco que eu não vou mexer. Tem Mas eu hortelã? acho o manjericão.
Olha aqui, esse aqui também dá pra usar. Ó. A Melissa? Dá. Ela tem um cheiro muito bom. Gostoso, filho? Aham. Manjericão alegria, tá? Manjericão Pera aí, amor, que eu tô chegando. O manjericão tem intenção aqui, com licença, meu amigo. Eu não tenho falado, mas é porque existe uma conexão minha com as plantas na mente. Então, antes de tocar, a gente já fez uma conexão, tá? Virgínia não acreditava nessas coisas, na verdade ficava adormecida, Fala né? mais alto. Estava adormecida dentro de mim, essa conexão assim de pedir licença. E eu tenho resgatado isso, porque agora pra mim não é só ciência, tá? É espiritual, é energia. E isso fez muito mais sentido pra minha vida, viver assim. E aí a ciência tem explicado tudo isso. Então as plantas têm aura, tá? As plantas têm energia e elas têm suas funções sim, são utilizadas por essas civilizações há milhares de anos e nós somos descendentes, muitos de nós, dessas práticas espirituais. Então eu resgatei porque vivo numa montanha muito mágica e sonhos me vieram, né? Até acordada, para um resgate dessa minha ancestralidade e garanto que é possível que isso aconteça com todos nós. Então, assim, como neta de curandeira, não podia não ter, né, um bracinho, uma perninha ali ligada a isso, tá? Acho que basta a gente se conectar, né, Vi? Sim. A espiritualidade tá aí pra todo mundo. Ainda mais aqui brasileiro que é descendente de indígenas, né, de povos indígenas, é muito óbvio que a gente carregue isso, tá? Muito, muito. Eu puxei da minha ancestralidade paterna isso, né? Porque tive essa convivência maior, mas a minha avó materna era filha de índios, né? Com um europeu. Então ela também carrega no meu sangue curas dessa parte, apesar de ter esse cabelo loiro aqui. Tem bastante até. Esse corpo físico não nos define, amor. Não nos define, né? Cor de cabelo, cor de olho, cor de pele, tamanho de barriga, E o tamanho de Lucas bunda. tá falando aí, ele sabe muita coisa também, viu, pessoal? Ele Eu sou mais quietinho, né? mais quietinho, mas porque na verdade o terapeuta aqui é ele, a gente já falou isso. Eu sou só comunicadora, né? Eu descobri isso, que eu sou um veículo de comunicação. É um dom, né? Mesmo eu, desde que eu era pequenininha, eu já sabia que seria professora ou que trabalharia com alguma coisa ligada à comunicação, sim. E é muito legal hoje, faz muito sentido, né? E é louco como a gente se completa, né? Assim, a gente não, assim, as pessoas se completam, né? É quando existe essa sintonia, né? A gente sabe os limites, né? A gente tem que saber, né? Não só assim como um casal, digo como para conviver em sociedade, né? A gente tem que saber os limites dos outros, as facilidades, as dificuldades, né? Os dons. Sim, de maneira. E trabalhar, sempre respeitando isso, né? Se quiser pausar, amor. E aí a última que é Eva do dia. Lavanda! A lavanda, Maria adora. Essa semana eu já fiz mudas de lavanda. E ó, quem quiser saber como faz muda de lavanda no Instagram. Mas é isso aqui, ó, tá? Utiliza essa partezinha aqui, é só plantar na terra. E tem que tirar a flor ou não? Sim, pra fazer a muda sim. Aí você Faz, né? utiliza a flor depois, né? É que tem gente que não sabe, né? Eu vou utilizar ela aqui no caso inteira, tá? Pra fazer os bastões. A lavanda que traz aconchego. Também é de proteção, limpeza, abertura de caminhos e abundante. A lavanda é muito abundante. Pronto. Aí, ó, já tem um aqui sequinho, tá? Ele precisa secar antes da gente acender. Eu tô acendendo com isqueiro, mas o ideal é que seja numa chama um pouco maior.
uma chama de vela ou de fogão. E aí, para acender, você vai rodando ele, tá? É natural ele apagar e você pode acender várias vezes, é assim que funciona. Porque ele é um incenso natural, né? Não tem pólvora como os de vareta. Os de vareta. E é isso, dá pra ver a fumaça aí? Dá. E aí você pode caminhar pela casa fazendo um ritual de proteção, de energização, de limpeza energética, né, do seu lar ou do seu trabalho, né, do escritório, enfim, da onde seja. Esse daqui tem praticamente as mesmas coisas, mas ele tem lavanda, alecrim do campo. E foi bem interessante agora porque a gente coletou 7 ervas, eu adoro esse número, né, na espiritualidade é bem impactante e foi intuitivo, tá? Não foi, vou colher isso, isso, isso. Não, eu vou Para dar 7 ervas, né? vou caminhando e vai acontecendo a magia, né? E Pode passar, pequenininha. E agora a gente vai enrolar. Você vir na minha festinha. Então aí eu vou começar por esses. Vou deixar aqui. A minha festinha é debaixo da mesa. Vou enrolar um aqui pra vocês verem, porque minha manhã, boa parte da minha manhã vai ser fazendo incenso. Eu vou colher aqui. Achei que é muito alto. E quando a gente faz, a gente já vai mentalizando, né? Aquilo que a gente deseja. E isso aqui é muito particular de cada um, tá? Eu conheço outras meninas, né? Mulheres, manas que fazem também com essa pegada ancestral, né? Com o jeito delas, cada uma tem seu jeito. Então eu juntei aqui a base, que é o alecrim do campo. Maria tá enrolando dela de manjericão, vou pôr manjericão para alegria, então alecrim do campo, proteção, limpeza. Acho que é melhor separar. Agora o alecrim doméstico, né? Officinalis, acho que é isso o nome dele. Vou pôr 3. A lavanda. Não tenho muitas, não consigo fazer um só de lavanda, mas logo mais vou conseguir. Uma arruda, vou pôr uma só pra não tirar muito o cheiro das outras ervas, porque ela é bem predominante. E uma carqueja. São só ervas bem fortes. Ó, ele já tá aqui um raminho. Deixa eu me aproximar. Que cor que você quer, amor? Rosinha. Rosinha? Vai combinar com a lavanda. É um fio de algodão. É o que eu tenho aqui, tá, pessoal? Vou usando o material que eu tenho. Pode ser sisal também. E aí eu amarro dessa forma. E quando você faz esse amarrado, você vai mentalizando aquilo que você deseja, tá? Minha intenção aqui. Algumas tem rezos, tá? Eu tenho a minha crença aqui interna, tá? O meu rezo interno de fazer. Então, é bem legal. E o que eu faço pra minha casa não é o mesmo que eu faço pra casa de vocês, né? Isso é bem interessante, porque tem toda uma questão energética, tá? Aquilo que se busca. Esse aqui eu faço com essa intenção de proteção pros lares, purificação, limpeza, amor, harmonia, equilíbrio. Agora eu vou passar uma aqui, né? Florzinha. Vamos ver como é que ela vai ficar. Ela é bem gordinha. Tem que dar uma amarradinha nela. E aí eu volto essa trama. É importante dar bastante firmeza. Aí eu corto. Quando vai dar um nó, algumas pessoas não dão, tá? Eu gosto desse nó. E aí são 3 nós, é uma coisa minha. Isso pra finalizar. Como é o nome, mamãe? Aí eu corto aqui esse excesso, né? Já te ajudo, né? Mamãe, presta tesoura?
E tá pronto. Maria também finalizando dela. É isso, pessoal. Incenso pronto. Aí é só acender e pedir a sua intenção aí para sua casa, para o seu lar. E quem quiser adquirir, entre em contato com a gente pelo Instagram ou pelo celular. A gente sempre deixa o nosso contato aí na descrição do vídeo. E a gente vai ficando por aqui, né, Lu? Eu espero que vocês tenham gostado do nosso passeio de hoje, do nosso, mas de saber mais Do nosso bate-papo. e de saber mais um pouquinho como é o nosso trabalho aqui. E esses vídeos, essas coisas que eu gravo assim com intuição, tá? Então, quando eu gravei das vassourinhas, é porque eu entendi que muita gente estava precisando resgatar muitas mulheres, né? Resgatar essa ancestralidade. E agora, essa semana, eu senti também que os incensos pode ser aí um auxílio no resgate a essa ancestralidade também, tanto feminina quanto masculina, tá? Porque a gente carrega dentro de nós esses dois lados. E eu queria deixar essa mensagem para vocês, né? Busquem por suas raízes, pela sua ancestralidade, pelos seus dons há muitos anos, né? Que você vem carregando há muitas vidas. E desejo muita sorte, muita paz, prosperidade para vocês. E a gente vai ficando por aqui. Até semana que vem. Espero que tenham gostado do vídeo. Não deixa de se inscrever, curtir, deixar comentário, que isso ajuda a gente também. Né, Lu? Isso aí. E muito amor também, galera. Muito amor. Quer mandar um tchauzinho, Ma? Bye, bye! Tchau, pessoal. Até a próxima, viu? Um abraço enorme.